Senhor, nesse momento, passe, Senhor, em revista aos nossos corações, às nossas vidas, aos nossos pensamentos. O Senhor nos conhece. Passe em revista, Senhor, com os teus olhos de amor. Com os teus olhos de amor. Não com olhos de condenação, não com olhos de culpa, não com olhos de tristeza, mas com olhos de amor. Deus, nós queremos declarar em nome de Jesus a manifestação da Tua presença em cada pessoa, em cada família que é representada, em cada um de nós. Deus, presença essa, Senhor, que é bondosa, que é amorosa, que traz paz, que traz alegria, que traz fé, que traz a esperança. Não presença que oprime, não presença, Senhor, que traz peso, não, Senhor, que traz condenação, pois estamos em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas, são descendentes de Abraão, são santos, 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 justos, justos, pela obra que Jesus Cristo fez. Por isso, Senhor, tira todo o peso, tira toda a preocupação, tira, Senhor, toda a preocupação. Pai, se tem alguém passando por algum momento de enfermidade, que tem assolado a sua vida, ou tem assolado a vida de um ente querido, Deus, eu quero declarar fé, eu quero declarar confiança, eu quero declarar esperança num Deus que pode todas as coisas. Eu quero declarar a manifestação do Teu poder através da obra que Jesus Cristo fez, realizou na cruz do Calvário, levando sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. Eu quero declarar em nome de Jesus a manifestação do Teu poder sobre este físico, sobre esta pessoa, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, fale conosco. Deus, é a Tua palavra, é a Tua palavra, Senhor. Tu conheces, Senhor, as nossas necessidades. Tu conheces, Senhor, aquilo que nós precisamos agora, em ouvir e praticar a Tua palavra. Não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. E Deus, todo impedimento, todo sofisma, toda fortaleza, todo impedimento, Senhor, todo espinho, toda pedra, Senhor, toda semente, Senhor, que vem, toda obra que venha para roubar essa semente, todo espírito maligno que venha roubar essa semente, todas as circunstâncias do dia a dia que venha roubar essa semente, Deus, nós queremos repreender agora em nome de Jesus. E eu quero declarar, essa semente cairá em solo fértil, em solo bom, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir a Jesus? Você pode tomar o seu lugar, por gentileza? Temos nas últimas ministrações estudado um pouco sobre o livro de Neemias. Não sei quantos de vocês que foram despertados pelo livro e estiveram lendo ou estão lendo. Eu tentei de todas as formas procurar um outro tema, um outro assunto, mas o Senhor invariavelmente tem me levado a passear, a meditar sobre o livro de Neemias. Como nós já temos visto, o livro de Neemias fala sobre reconstrução, sobre restauração, sobre recomeçar. E como é difícil o recomeço. Como é difícil algo que você já alcançou, algo que você já caminhou, e de repente você interrompe e recomeça tudo de novo. Isso no contexto profissional, isso no contexto de estudos. Quantas pessoas começam a estudar, motivadas, incentivadas, e de repente param, não concluem, não terminam, e aí precisa retomar tudo isso de novo.
reconstruir tudo aquilo que foi construído. E a reconstrução é bem mais difícil, porque na reconstrução você tem entulhos, você tem pedras, você tem tantas outras circunstâncias. No contexto de Neemias não foi diferente. Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel, a menina dos olhos de Deus. Mas por que Deus escolheu Israel? Não sei, depois a gente pergunta para o Senhor. Entre todas as nações, aprove ao Senhor escolher a nação de Israel. E declarou algumas promessas e fez algumas alianças com relação a esse povo. Abraão, farei de ti uma grande nação. Uma grande nação. E muitas promessas relacionadas de Deus a este povo. Agora, Deus declarou algo. Se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem ao meu lado, eu estarei indo à frente, destruindo os inimigos, conquistando terras, sabe, dando vitórias, suprindo as suas necessidades, mas vocês precisam estar inseridos em mim. Vocês precisam estar próximos de mim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Vocês serão encontrados. Eu encontrarei vocês e darei a vocês descanso, numa terra que mana leite e mel. Mas se porventura vocês decidirem se afastarem, a decisão de vocês em se distanciarem e procurarem outros deuses, se relacionarem com outras nações, se relacionarem com outros povos, eu não estarei mais com vocês. Existirão algumas maldições, algumas situações que não vão vir através de Deus, através das escolhas e decisões de vocês. Vocês serão levados como escravos. Vocês serão levados como escravos para essas nações. E essa era a aliança, essa era a promessa. E como nós sabemos, tanto Abraão, Isaac, Jacó, Davi e tantas outras pessoas, até mesmo o próprio Salomão, aonde a glória do Senhor, aonde a manifestação da presença de Deus era notória sobre o povo de Judá. Sobre o povo de Judá. E ali na cidade de Jerusalém. Interessante que o conflito existe até hoje, pela posse daquela terra. Se você ler o Velho Testamento, toda aquela região ali está aqui, na história de Israel, na história de todos aqueles povos em redor de Jerusalém. E Deus deu essa promessa de que essa nação, de que Deus estabeleceria um local, uma habitação, uma moradia para o povo de Israel, se eles permanecessem em Deus. E com o tempo, eles se distanciaram. E toda Jerusalém foi destruída. Eles tinham construído um templo maravilhoso, o templo de Salomão, um templo lindo, um templo maravilhoso, e os babilônicos, os opositores vieram e destruíram tudo, roubaram tudo e deixaram em miséria e desprezo a cidade e o templo, aonde representava a habitação, aonde representava a própria presença de Deus no meio do povo. Anteriormente isso era feito através de tendas. Moisés, construiu uma tenda para a habitação de Deus, e essa tenda, ela era uma tenda móvel, eles desmontavam e montavam, na medida que Deus se movia, o povo se movia atrás dele. Era direcionado por uma nuvem e por fogo à noite, e a presença de Deus se movia e o povo se movia. Era essa a orientação de Deus: eu estarei com vocês. E essa promessa é a mesma promessa para nós hoje. O diferencial é que o templo, a habitação de Deus, somos nós. Através daquilo que Jesus Cristo declarou, através da obra de Jesus Cristo, nós nos tornamos templo, habitação da presença de Deus, através da Trindade. Deus, Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, e o Espírito Santo, o nosso guia, o nosso Senhor, que habita em nós, o nosso Consolador, que está em nós. E até hoje as escolhas são a mesma. Se vocês me escolherem caminhar comigo, eu estarei com vocês.
Se vocês acreditarem no meu Filho amado Jesus Cristo, se crerem em Jesus Cristo, eu estarei auxiliando, ajudando vocês nessa caminhada de vida, neste tempo de vida na terra. Se vocês não crerem, aqueles que não crerem, aqueles que não acreditarem, eu não estarei. Serei apenas criador e não pai. Vocês serão apenas criatura e não filhos de Deus. E com essa situação, Esdras retorna, juntamente com um grupo de judeus, e reconstroem o templo de Deus, a habitação de Deus. Obviamente que nem se comparava, se você for ler o livro de Esdras, quando eles reconstruíram e quando consagraram o templo, aqueles que tinham já ouvido ou já tinham experimentado do templo de Salomão, eles choraram de tristeza, porque era uma diferença muito grande do tipo de construção, dos recursos materiais e de toda a história de Israel. Mas aqueles que nunca tinham usufruído daquilo, eles se alegraram. Então uns se entristeceram, outros se alegraram com a construção do templo. E através de Neemias é levado novamente para Jerusalém, para a reconstrução dos muros da cidade. O templo já existia, o povo já estava retornando, o muro ficou pronto em 52 dias, num recorde sobrenatural. Foi uma ação sobrenatural de Deus, onde Deus prometeu: eu estarei com vocês em tudo aquilo que vocês realizarem. Diante das lutas, diante das adversidades, diante do trabalho, diante das habilidades humanas, naturais, eu estarei manifestando o meu sobrenatural. Se o templo é para construir em 10 anos, eu vou construir em 50 dias. Se o templo é para construir em 2 anos, se os muros é para construir em 2 anos, eu vou construir em 50 dias. E de uma forma sobrenatural, Deus enviou todos os recursos financeiros, moveu o coração dos reis, do rei da Pérsia, era a potência maior da época, deu todos os recursos financeiros e materiais para que fossem reconstruídos os muros de Israel, os muros de Jerusalém. 52 dias de muito empenho, de muito trabalho pesado, trabalho braçal, suor, dedicação, liderança, motivação, disposição e muitas oposições. Pessoas que não queriam a construção do muro, que não queriam. Já fazia muitos anos que os cativos tinham começado a voltar à sua terra. Os israelitas, os judeus, estavam retornando a Jerusalém, mesmo com Jerusalém destruída. O templo já havia sido reconstruído, entretanto, pela ausência dos muros, a vulnerabilidade era total. Os inimigos entravam e saíam de Jerusalém, entravam e saíam da cidade, quando bem entendiam. Assim, todas as ações dos judeus ficavam prejudicadas. Neemias capítulo 6, versículos 15 e 16. Neemias capítulo 6, versículos 15 e 16. O muro ficou pronto. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas. Todas as pessoas que conheciam a história de Israel, outros povos, outras nações, ficaram com medo, ficaram atemorizadas com o recorde de construção, com a forma, a agilidade, a rapidez como eles construíram em tão pouco tempo os muros. E com orgulho ferido, porque eles tentaram de todas as maneiras: nós somos mais poderosos do que esses homens, nós vamos destruir esse projeto. Nós vamos impedir que eles reconstruam os muros. Nós vamos impedir que eles saiam das cinzas e tornem a ser uma nação. Nós vamos impedir isso, pois perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que realizamos, a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Nós muitas vezes lutamos com o nosso entendimento, com o nosso conhecimento, com os nossos planejamentos, com os nossos projetos, e deixamos Deus fora dos nossos projetos.
Nós decidimos nos distanciar de Deus. Não, eu vou fazer o meu projeto. Eu vou construir a minha obra. Eu vou construir o meu casamento. Eu vou educar o meu filho. Eu vou fazer do meu jeito. E não permitimos que Deus participe desta obra. Participe desse projeto. Aqui o texto está dizendo que até mesmo os inimigos reconheceram que quem deu sucesso, quem deu bom êxito para aquelas pessoas foi Deus. O Deus de Israel ajudou o povo de Israel. Isso foi notório. Isso foi notório. E não é gostoso, em determinado momento, onde você se dedica totalmente a Deus, e algumas situações que acontecem, você não tem mérito nenhum. Você olha assim, puxa vida, não fui eu. Foi Deus quem realizou. Foi Deus quem fez. Você na sua empresa, você na sua loja, você como patrão, ou você como empregado, você tem metas. E de repente você entrega essas metas, esses alvos, esses objetivos diante de Deus, e Deus realiza. E aí você reconhece: Deus, muito obrigado. Enquanto todos dizem, estamos em crise, não estamos alcançando os resultados, nós conseguimos, através de Deus, através da ação sobrenatural de Deus. Os inimigos entravam e saíam sem constrangimento nenhum, querendo destruir, querendo impedir aquela construção. Eu quero compartilhar com você 3 princípios do que representa esse texto. O que representa o muro ficou pronto? O título da minha mensagem é essa: o muro ficou pronto. O que representava para o povo de Israel e o que representa para nós? Os muros. Hoje nós temos muros na nossa casa. Na nossa casa. Alguns condomínios fechados já não tem mais muros, mas no próprio condomínio se estabelece muros. Por mais que seja um condomínio fechado, existe muros. E eu quero ver com você o que representa essas cidades muradas. O que essas cidades representavam, essas cidades muradas. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês, que essas cidades muradas definem a origem. Definem a origem. A nação de Israel, o povo de Israel já não tinha mais uma cidade, já não tinha mais uma habitação, já não eram mais conhecidos como povos, como povo, como nação. Eles foram dispersos, as suas cidades foram destruídas. Eles não tinham identidade, eles eram escravos, foram levados como escravos de outras nações. E aqueles que conseguiram fugir, ficaram nas cidades, derribadas, destroçadas, destruídas, como opróbrio, em tristeza. Define origem. A origem define a descendência, de quem nós somos descendentes. Define o nosso DNA, define a nossa identidade, define quem nós somos. Veja Êxodo capítulo 19, por gentileza. Êxodo capítulo 19, versículos 3 a 6. Êxodo 19. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare ao povo de Israel, declare aos judeus: vocês viram o que fiz ao Egito, e como transportei sobre as asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Eu tirei vocês do Egito, e transportei vocês com asas de águia, e trouxe junto a mim. Eu estarei com vocês, vocês estarão em mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações da terra. Vocês serão a minha pedra preciosa, o meu tesouro pessoal, entre todas as nações da terra. Embora toda a terra seja minha,
todas as nações me pertencem, mas vocês serão especiais, a menina dos meus olhos. E o texto continua: embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vocês serão sacerdotes e nação santa, reis e sacerdotes. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. E eles sabiam dessa promessa, eles conheciam essa promessa, mas eles estavam dispersos, eles estavam distantes, eles estavam longe. E quando eles reconheceram o seu pecado, a sua condição, que eles decidiram se afastar de Deus e decidiram novamente restabelecer essa aliança, confessando, admitindo os seus pecados, os seus erros, e retornaram para Deus, Deus cumpre esta mesma promessa. Vocês são a minha nação, vocês são sacerdotes, vocês são uma descendência santificada, separada para mim. Esdras capítulo 9, de 1 a 2. Esdras 9, de 1 a 2, por gentileza. Esdras 9, de 1 a 2. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos, e com eles misturaram a descendência santa. Eles misturaram a descendência santa, e os líderes e os oficiais estão à frente dessa atitude infiel. No que eles se distanciaram de Deus, eles conheceram outros povos, e a Bíblia diz que eles se misturaram com esses povos, trazendo a sua cultura, trazendo a sua religião, trazendo os seus deuses, trazendo tudo aquilo que os outros povos criam e acreditavam, e deixaram de ser descendência santificada, descendência separada, inclusive os sacerdotes, inclusive a liderança da igreja. Eles se contaminaram com esses povos, se contaminaram, e desta forma, a partir dessa decisão deles, Deus já não poderia mais protegê-los, Deus já não poderia mais ajudá-los, Deus já não poderia mais cobri-los com a sua mão de poder, Deus não poderia mais se manifestar em função daquilo que eles fizeram. Com o arrependimento, e aqui se você ler o livro de Esdras, foi muito forte a atitude que aqueles homens tomaram. Eles se reuniram como liderança, como sacerdotes, e clamaram a Deus: Deus, de que forma nós podemos sair dessa enrascada? De que forma nós podemos nos tornarmos novamente um povo santificado, um povo santo, um sacerdócio real, uma nação separada, uma descendência santa? E foi dada uma sugestão e foi dada uma orientação para que aqueles homens se desligassem daqueles povos. Aqueles que eram naturais, que eram judeus, e que tinham casado com pessoas com não judias, pessoas que não eram judias, eram de outras nações, interrompam esse ciclo. Abandonem as suas esposas, abandonem os seus filhos e voltem-se para mim. Foi forte a decisão ali, foi forte as circunstâncias ali, em função do tempo que eles estavam na ignorância. Eles estavam distantes da revelação, distantes da verdade, e se deixaram contaminar por aqueles povos. Para quê? Porque na cidade não poderiam entrar outros deuses. Na cidade de Jerusalém não poderiam entrar outros costumes. Na cidade de Jerusalém não poderiam entrar outras leis, outras orientações e regras estabelecidas pelo próprio Deus, através de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. O texto continua, 1 Pedro capítulo 2, por gentileza. Um outro texto, 1 Pedro capítulo 2. Só para nós entendermos.
1 a 14. Primeira Pedro, capítulo 2, de 1 a 14. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Estamos falando de construção, de edificação, de restauração. Nós, através de Cristo, que é a pedra angular, nós somos pedras vivas, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio da obra de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de fazer cair. Os que creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, mas o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para aqueles que os tirou das trevas, do mundo, de outras nações, pessoas pagãs, pessoas idólatras, o mundo, os prazeres deste mundo. Nós fomos resgatados deste lugar, das trevas para a luz, e assim nós somos considerados nação santa, geração eleita. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de... Assim como Deus escolheu Israel, Deus escolheu você. Assim como Deus, diante de todas as nações, escolheu Israel, Deus nos escolheu, nos chamou. E nós ouvimos esse chamado e cremos. E a porta de entrada para que eu e você tenhamos a mesma herança, a mesma descendência de Abraão, dos judeus, é Jesus Cristo. É o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Essa é a porta de entrada. Não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês receberam. Nós somos considerados filhos de Deus, separados de Deus. Separados. Povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus. Descendência santa. Santa é separado, é santificado. João capítulo 8, versículo 31. João capítulo 8, versículo 31. Do versículo 31 ao 47. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, se vocês permanecerem firmes em mim, verdadeiramente serão meus discípulos. A mesma condição quando Deus estabeleceu o seu povo. Permaneçam em mim, estejam em mim. Eu estou firmando uma aliança com vocês. E eu vou auxiliar, eu vou ajudar em vocês em toda e qualquer situação. Se vocês decidirem me deixarem, se vocês decidirem se distanciarem de mim e procurar outros povos, procurar outros deuses, eu não me comprometo com vocês. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Se nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, como que você está falando de liberdade? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade,
todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando, constantemente pecando, diariamente pecando, semanalmente pecando, mensalmente pecando, ele é escravo, ele não é livre, ele não tem a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Porque o que difere a descendência santa? Separada. Separada. E não é mérito nosso. Não é mérito nosso. É através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E Jesus Cristo traz esse ensinamento. Como que vocês estão falando, né, que vocês são livres? E Jesus traz esse princípio. Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. E através de Jesus Cristo nós somos considerados filhos de Deus. Filhos de Deus. E de todas as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, nós somos considerados filhos de Deus. O texto continua, mas o filho pertence a ela para sempre. Não é um momento. Hoje eu sou filho, amanhã eu não sou filho. Hoje eu sou filho, amanhã eu sou escravo. Não. Aquele que crê em mim, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que não rejeitou o Filho de Deus, aquele que crê em Jesus Cristo, não permanece no pecado, não permanece pecando. Se porventura é um acaso, não é algo maquinado, não é algo planejado. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, nós não pertencemos e tudo se fez novo. Não é algo premeditado. É se porventura alguém pecar, nós temos o mediador, nós temos um advogado, nós temos Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. O texto continua, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Não existe meia libertação. Olha, eu fui liberto só numa área, mas em outra área da minha vida, não existe. É completo, a obra é completa. E é através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, é através da obra de Jesus Cristo. Não é esforço seu, não é obra sua, é aquilo que Jesus fez. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Versículo 37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque vocês não há lugar para a minha palavra, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que eu ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. Nós somos descendentes de Abraão. O único pai que temos é Deus, disse-lhe Jesus. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo do pai de vocês, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Por que eles são considerados pai do diabo? Porque não creem e não aceitaram Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Mesmo sendo judeus, mesmo com as promessas dadas a Abraão, Jesus Cristo foi enviado à terra e eles não aceitaram, eles rejeitaram.
E por eles terem rejeitados, essa promessa se estendeu a nós, os gentios. E nós cremos. E nós cremos. E nós cremos. Cremos em quem? Em Jesus, o Filho de Deus. Em Jesus, o Filho de Deus. Gente, eu estou falando que um dos motivos para a reconstrução dos muros é você saber quem você é. É você saber a sua origem. É você saber o seu DNA. O nosso DNA está em Jesus Cristo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo, à imagem e semelhança de Deus. A nossa origem está em Jesus Cristo. E todas as promessas antes de Cristo são para nós também. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento. É para você. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Foi uma oratória, foi uma mensagem dura. Jesus falando para os judeus de que eles não são filhos de Deus. Não são filhos de Abraão. Em função do quê? De não crerem. De não acreditarem no enviado de Deus. Porque na realidade os judeus esperavam um Deus todo-poderoso, um Deus com poder, um Deus com dinheiro, um rei político. E não, veio de uma forma simples, numa manjedoura. Gálatas 3, 26, por gentileza, a 29. Você está comigo? Tudo isso para definir quem nós somos, a nossa origem. As cidades muradas representavam o quê? Uma localidade, uma nação, um povo. Nós moramos em Maringá, nós somos o quê? Nós somos maringaenses. Nós estamos nessa cidade. A nossa origem é Maringá. A nossa origem é Maringá. De que forma nós que somos de fora reconhecemos a nossa raiz em Maringá? Eu sempre digo, quando você transfere o teu título de eleitor para Maringá, quando você se desvincula da tua cidade, não, mas olha, eu vou votar lá ainda. Não, Deus te trouxe, Deus mudou o teu rumo, Deus te trouxe para Maringá. Rompa os vínculos e viva em Maringá. Firme raízes em Maringá. Profetize sobre Maringá. E assim, você será bem-sucedido, você será próspero. Gálatas capítulo 3, 26 a 29. Todos vocês são filhos de? Todos vocês são filhos de? Você crê nisso? Isso é uma realidade na tua origem, no teu DNA, na tua identidade. Quando você mostra a tua identidade, você é filho de quem? Eu sou filho de Deus. Eu pertenço a Deus. Mediante a fé em Cristo Jesus. De que forma você se tornou filho de Deus? Mediante a fé em Cristo Jesus. Os descendentes de Abraão se tornaram descendentes de Abraão em função da linhagem de Abraão. E Jesus Cristo pertence a essa mesma linhagem. Através da linhagem de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Pois os que estão em Cristo foram batizados de Cristo e se revestiram. Pois os que estão em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de e herdeiros segundo a promessa. Uma cidade murada, quando o texto diz o muro ficou pronto, representava o quê? Uma identidade, representava o quê? Sabe, a definição de uma origem, E nós temos uma origem, nós somos filhos de Deus, descendentes de Abraão, descendentes de Jesus, nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, reis e sacerdotes, para estabelecermos o governo e a influência de Deus. Tópico 2, cidades muradas representam também proteção.
Esdras, capítulo 9, versículos 8 e 9. Esdras, capítulo 9, versículos 8 e 9. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar as suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Sabe o que representa uma cidade murada? Proteção, cuidado. Nós não estamos sozinhos. Carinho, sabe? Cuidado de Deus, para que nós não sejamos mais subjugados, para que nós não sejamos mais escravos, para que nós não sejamos mais afligidos. Neemias capítulo 7, versículos 1 e 3. Neemias 7, 1 a 3. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas para governar Jerusalém. Encarreguei o meu irmão Anani e com eles Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente nas suas casas. Cidades muradas representam proteção. E a proteção representa construir portas, fechar as portas. Você pode imaginar os muros prontos sem as portas. E também estabelecer vigias, torres de vigia. Nós precisamos entender isso. Além dos muros, Neemias se dedicou à colocação das portas, com ferrolhos e trancas. É evidente que sem portas, a cidade seria uma prisão. Um muro sem portas, eles ficariam presos lá dentro. Não era esse o propósito. Muros e portas nos dão uma ideia de equilíbrio. Os moradores de Jerusalém não poderiam ficar isolados do resto do mundo. Mesmo porque não eram autossuficientes, eles dependiam ainda das outras nações, dos outros povos, do comércio da sua cidade. Eles teriam que abrir as suas portas para que houvesse o comércio na sua cidade. Toda cidade precisa de algum tipo de suprimento externo. O isolamento completo e prolongado, conhecido como estado de sítio, é também uma estratégia do inimigo. Uma das estratégias de guerra é fechar todas as entradas e saídas do inimigo, aonde eles não consigam sair para buscar mantimento e nem para vender mantimento. E ali eles conseguem subjugar o inimigo. Então a importância das portas, do ir e de vir. Precisamos de muros e portas. As defesas são necessárias, mas precisamos ser acessíveis. Isso não significa abrir mão da segurança. As portas eram meios de acesso controlado. Elas não ficavam abertas o tempo todo. Existia um tempo certo para que aquelas portas fossem abertas e para que houvesse a negociação. Permaneciam fechadas durante a noite, sendo destrancadas apenas ao nascer do sol. A utilidade das portas nos ensina lições de comunicação, liberdade e relacionamentos, através dos nossos 5 sentidos, as portas de entrada da nossa vida. Nós precisamos de um equilíbrio. Nós precisamos saber quando fechar a porta e quando abrir a porta. Tudo aquilo que você recebe na sua vida vem através dos teus 5 sentidos. Quem você é, o teu caráter, o teu jeitão, a tua forma de se comportar, veio estabelecida através dos 5 sentidos.
Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você pensa, os teus pensamentos vêm através dos 5 sentidos. A tua fala, a tua boca, aquilo que você inala, aquilo que você toca, tudo isso são portas de entrada para a tua vida. E a Bíblia diz que nós precisamos de um equilíbrio, saber a hora de abrir e saber a hora de fechar. O que nós colocamos dentro dos nossos olhos, diante dos nossos olhos? O que nós colocamos diante dos nossos olhos durante a semana? Muitas vezes quando estamos sozinhos, a esposa não está perto, os filhos não estão perto, a mamãe e o papai não estão perto, estamos ali sozinhos, aparentemente pensamos que estamos sozinhos, ligamos uma internet e aquilo é fonte de alimento, fonte de entrada, e muitas vezes fonte de entrada do mal. Fonte de entrada do mal, para destruir o teu relacionamento matrimonial, para destruir a tua família, para destruir o teu trabalho, para destruir a tua vida espiritual, para destruir você. A segurança de uma cidade, através dos muros, a importância das portas, de nós estarmos atentos às portas, aquilo que nós damos os nossos ouvidos. A Bíblia diz que a fé vem pelo, e as mentiras, o engano também vem pelo, e quando nós permitimos que essas mentiras entrem nos nossos ouvidos, isso vai para os nossos pensamentos e se transformam em atitudes, gerando resultados. Você dá aos teus ouvidos, isso torna-se em pensamentos, e esses pensamentos transformam-se em atitudes, e essas atitudes vai ter um resultado, bom ou ruim, dependendo daquilo que você ouviu, daquilo que você deu legalidade para entrar dentro do seu coração. Por que você permitiu que o diabo enchesse o teu coração com coisas ruins? Com engano, com mentiras? Cuidado com as portas. Nós precisamos saber abrir as portas no momento certo e na hora certa. Nós precisamos aprender a fechar as portas. E é interessante que o texto diz, à noite as portas ficarão? À noite as portas ficarão? Aonde que o diabo mais age? Aonde que o diabo mais age? Através da escuridão, através da noite. Quando não há sol, quando não há luz, quando não há transparência, quando não há sinceridade, quando não há verdade. Ele age nas trevas. Por isso, cuidado com o que você põe diante dos teus olhos, diante dos teus ouvidos. Cuidado com aquilo que você toca. É porta de entrada, para prejudicar. E nós precisamos aprender a lidar com essas portas. Precisamos das muralhas, precisamos da proteção, precisamos das portas. Além da construção dos muros, foram edificadas também torres, onde sempre havia sentinelas, pessoas vigilantes, cuidando enquanto as pessoas estavam dormindo, enquanto as pessoas estavam repousando, soldados de prontidão com as suas espadas. Mesmo depois do trabalho realizado, a vigilância não pode terminar. Sem ela, os muros seriam escalados e transpostos. Se não tivesse a torre de vigia, se não tivesse os vigilantes, à noite os inimigos poderiam transpor aqueles muros e entrarem nas cidades. Como Jesus nos ensinou, vigiai e, para que não entreis em tentação. As tentações são portas, são situações que querem entrar na sua vida para destruir você. Entre a tentação e você cair no pecado, existe um equilíbrio, existe um tempo para você fechar, para você falar não, para você resistir às tentações, resistir o mal, e ele vai fugir de você. O vigilante não pode dormir no sentido de ser negligente, sabendo que o adversário também não dorme. O adversário está atento dia e noite. A Bíblia diz, sabe, que o nosso adversário está ao nosso derredor, rugindo como
buscando a quem possa tragar. Você percebe da importância quando o texto diz: o muro ficou pronto. Isso traz proteção através das portas. Isso traz proteção através das torres de vigília, da torre de oração. Irmãos, nós precisamos orar mais. Irmãos, nós precisamos vigiar mais. Pai e mãe, você precisa orar mais pelos teus filhos. Não só por eles, mas com eles. Isso é torre de vigia. Nós não fazemos ideia aonde que os nossos filhos estão passeando dentro de casa. Muitos pais de adolescentes não fazem ideia aonde o seu filho tem ido através da internet. Hoje o número de conhecimento que as nossas crianças, os nossos juniores, os nossos adolescentes têm hoje é muito maior do que nós tínhamos. É muito maior. Uma criança de 1 ano, de 2 anos já sabe mexer no celular assim, brincando. Nem eu consigo mexer no negócio aqui todo. Mas essa geração é mais rápida, é mais rápida. O controle, o cuidado, o fechar a porta é estabelecer limites. O fechar a porta é estabelecer limites. Esse é o terceiro tópico. Cidades muradas precisam de limites. Cidades muradas precisam de limites. Cidades muradas definem a nossa origem. Cidades muradas têm proteção através de portas e através de torres de vigia, de oração. Cidades muradas definem limites. Olha o texto de Provérbios capítulo 25, versículo 28. Provérbios 25, 28. Olha que texto interessante. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se a si mesmo. Assim como uma cidade que os seus muros estão derrubados, estão vulneráveis, assim é você que não tem domínio sobre a sua alma. Você não tem domínio sobre a sua carne. Você não tem domínio sobre as suas emoções. Você não tem domínio sobre os seus sentimentos. Você não tem domínio sobre a sua vontade. Você não tem domínio. Você é escravo. Você não é filho, você é escravo. Porque você permanece entristecendo a Deus, permanece pecando. O controle, o domínio sobre você é muito grande, é maior do que você imagina. A dependência, muitas vezes, emocional, a dependência física até mesmo, é maior do que nós imaginamos. Minha família trabalha com recuperação de toxicômanos e alcoólatras há quase 40 anos. Em 2017, agora, a CRENV, lá em Curitiba, vai comemorar 40 anos, recuperando drogados e alcoólatras. Sabe o maior desafio, principalmente do alcoólatra, do álcool. Domínio sobre ele, porque o pecado está no excesso da bebida. Está no excesso do uso de drogas. Está no excesso de escravo. No excesso, aonde você torna-se escravo, prisioneiro daquilo. E para que o alcoólatra ele reconheça, olha, eu sou um alcoólatra, o álcool me domina, leva tempo. Aí que está o texto, né? Aí que está o texto. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Não, mas eu bebo socialmente. Só que o socialmente dele são 20 latinhas. 20 latinhas. Não, mas eu tomo 20 latinhas, e faço um 4 ainda e fico certinho. Nem tremo, olha a minha mão, E aquilo já faz parte do seu físico, Como que começa o alcoolismo? Uma criança tomando uma garrafa de velho barreiro? Sempre começa aos poucos. E é incutido até mesmo na nossa sociedade. Eu dou palestra sobre prevenção de drogas. Hoje,
nós trabalhamos com a prevenção das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Tem dado mais resultado do que a recuperação. Porque você ensinando uma criança de que aquilo ali vai prejudicar, de aquilo ali vai fazer mal, quando ela se deparar com a sua primeira latinha de cerveja, ou seu primeiro copo de vinho, ou sua primeira pinga, sei lá o que for. Porque para nós, né? Qual foi a nossa primeira bebida? Gente, foi dentro de casa, com familiares. A primeira vez que eu experimentei um copo de álcool, né? Não importa o que seja, foi dentro de casa. Foi dentro de casa. Mas isso não pode me dominar. Eu tenho a minha mãe como testemunha aqui, né? O pai dela, todas as vezes, na hora da refeição, ele tinha um cálice de vinho. Um cálice de vinho. Na refeição. Eu nunca vi o meu avô bêbado. Eu nunca vi o meu avô tomando além da medida. Tanto que a saúde dele, ele conseguiu viver até 95 anos. 95 anos. Nós temos até mesmo texto bíblico que fala com relação ao vinho. Com relação ao vinho. Isso não dá margem para que as pessoas bebam, não é isso. Mas tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que você não tem domínio sobre você. Quer fazer uma experiência? Na internet, no celular, no vinho, em qualquer área da sua vida. Proponha, vou ficar uma semana sem fazer. Na cabeça já dá um desespero. Não posso. É meu instrumento de trabalho. É meu, não posso, não. Já vem uma justificativa, para que você toque, para que você, não existe limites, E uma das formas que nós precisamos, cada um de nós nos conhecemos, nós precisamos estabelecer limites para nós mesmos. Se você tem dificuldade com a internet, estabeleça limites para a internet. Põe a internet lá no teu quarto, ao lado da sua esposa. Ponha lá no quarto, ao lado do esposo. Ponha lá na sala, onde todo mundo transita. Não lá naquele quartinho, escondidinho, no cantinho. Você conhece os teus limites. Vamos estabelecer limites para as nossas crianças, para os nossos filhos. Nós precisamos estabelecer limites. Senão é como se fosse uma cidade sem muros, uma cidade sem proteção. Você vai tornar-se dependente, você vai tornar escravo de situações que vão distanciar você de Deus. Irmãos, eu estou sendo bem extremista, com situações bem práticas do nosso dia a dia. Mas os nossos filhos precisam de limites. Ensina a criança. O texto diz, ensina a criança não sabe ter limites. Você, pai, precisa estabelecer limites para os seus filhos. Você, mãe, precisa estabelecer limites para o seu filho. E a Bíblia diz que os pais que não estabelecem limites para os seus filhos, a Bíblia diz que é vergonha para a mãe. É vergonha para a mãe. Então nós precisamos, e a igreja, como proteção, como muro, oferece ferramentas para ajudar você. Oferece ferramentas para ajudar você em qualquer área. O Junad tem oferecido ferramentas para alertar os nossos juniores, para alertar os nossos adolescentes com relação ao perigo da internet. Ao perigo deles serem enganados pela internet. Existem tantas aberrações. Ao perigo do álcool, ao perigo das drogas, ao perigo do cigarro, ao perigo de tudo aquilo que tem afligido a nossa sociedade. Irmãos, é um mal do século. E não existe classe social. Não existe classe social. As pessoas estão sendo atingidas, bombardeadas. Limites, divisão, fronteira, perímetro, trincheira, muralha, linha de demarcação. 1 Coríntios 6,12. 1 Coríntios 6,12.
Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas. A Bíblia diz que você tem o livre-arbítrio para escolher e decidir o que você quiser. Mas a Bíblia estabelece limites também. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. De que forma eu estabeleço limites? Através da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada eu não deixarei que nada venha dominar-me, dominar a minha vida. E aquilo que domina você, aquilo que escraviza você, isso vai tornar-se um peso, um jugo de culpa e de condenação. Agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, deixaram esse período e são dominados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que o Espírito Santo de Deus precisa dominar as nossas almas e o nosso corpo. E como que isso é feito? Através da palavra. Através da palavra. Estamos falando de muros, estamos falando de proteção, estamos falando de um DNA, de identidade, estamos falando de uma descendência. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E não pode se deixar dominar pelas coisas do mundo. Não pode se deixar dominar pelos prazeres do mundo. Não pode se deixar dominar pela satisfação do mundo. Porque nós não somos mais deste mundo. Nós pertencemos ao reino dos céus. E isso traz destruição. Isso traz tristeza. Isso traz ferimento, traz feridas no coração das pessoas, dos familiares. Precisamos construir muros. Muros representam limites. Precisamos estabelecer limites sólidos, com base na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é rica. Em qualquer área que você precise, a Bíblia é a resposta. A Bíblia tem a resposta. Eu sou um grande empresário e eu preciso administrar a minha empresa. A Bíblia tem resposta, a Bíblia tem resposta. Eu sou um funcionário lá, simplesinho, eu preciso administrar a minha vida. A Bíblia tem resposta, a Bíblia tem resposta. E nós, igreja, fornecemos essas ferramentas para que você cresça em dependência de Deus e da sua palavra. Fechar as brechas, que são nossas atitudes de rejeição e resistência às investidas do diabo. Os muros estão construídos, as portas estão trancadas, a torre de vigia, mas existem brechas. Brechas que precisam ser fechadas. E as brechas, elas começam como? Grandes. As brechas nos muros começam pequenas fissuras. Já assistiu aqueles filmes de presidiário, de presídio, essa coisa rara toda? E daí volta e meia você vê, o cara passa anos com um pedacinho de colher, um pedacinho de metal. Ali, ele encontra uma frechinha, uma brecha no concreto, e ele começa a cutucar. Ele começa a cutucar. Ele tem tempo, né? Tem todo o tempo do mundo. Mas a esperança dele, o que é? A esperança dele, o que é? Daquela rachadurazinha, transformar-se num buraco para que ele saia. E no caso dos nossos inimigos é o contrário, daquela rachadurazinha, encontrar-se uma abertura para que o inimigo entre na sua vida, entre no seu lar, entre nos seus filhos, entre no seu trabalho, entre na igreja. E nós precisamos fechar as brechas. E as brechas são as nossas atitudes de rejeição e resistência ao maligno. As nossas brechas é uma conscientização da palavra onde você sabe. Irmãos, você sabe o que você precisa fechar. Você sabe a brecha que você precisa fechar. Ah não, mas aí minha esposa precisa fechar também. Esqueça a sua esposa. É você. É mais fácil nós vermos as brechas dos outros, os erros dos outros, do que vemos os nossos próprios erros.
Estamos falando de algo sólido, algo resistente, algo formoso. O muro terminou, há proteção, há cuidado, há um DNA, há uma origem. Nós somos filhos de Deus, não somos filhos do mal, não somos filhos do diabo. Nós temos o DNA de Cristo. E as coisas deste mundo, os pecados, não podem mais dominar as nossas vidas. Não tem mais domínio sobre nós. Mas é necessária uma atitude, necessária uma decisão. Quando vierem as insinuações e tentações do mal, devemos dizer: basta, isso eu não aceito, eu não quero, eu não vou, eu não toco, eu não vejo, eu não ouço. Basta! Porque eu sou filho de Deus. Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, me ajude. E a Bíblia diz que não vem nenhuma tentação sobre você que você não possa suportar. Não vem nenhum mal, nenhuma tentação sobre você que você não possa suportar. Deus não vai permitir que venha uma tentação para te sucumbir, para te entristecer, para te destruir e destruir a tua família. Mas Ele vai dar a você sim uma válvula de escape. Resista, fuja, e o diabo fugirá de você. Salmos 48, 12 e 14. Limites são marcos necessários, determinados pela palavra de Deus e por nossa consciência, para que não avancemos além de onde o Senhor nos permite. Você tem consciência. Aquele que permanece pecando, ele tem consciência daquilo que ele está realizando. Ele tem consciência, principalmente, se você já experimentou da fonte que é a palavra de Deus, da fonte que é Jesus. Em relação às nossas palavras e comportamento, em algum momento, antes que seja tarde, precisamos dizer não, precisamos fugir. Salmos 48, 12 a 14. Percorram Sião, contornem-a, contem as suas torres de vigia, observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas. Irmãos, examinem a sua vida, examine se você está sendo protegido. Uma das proteções que são muralhas para nós é você ser inserido numa igreja local. É você estar inserido numa igreja local, porque existem promessas do Senhor. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. E existe a porta da igreja. A porta de qualquer igreja local é a liderança da igreja. Muitas pessoas não querem entrar pela porta, querem entrar pela janela. Outras saem pela janela, não saem pela porta. Isso traz maldição, isso não tem como Deus abençoar. Em tudo, nós precisamos dessa proteção, desse cuidado. Examinar as nossas cidadelas, as nossas cidades, para que vocês falem à próxima geração. A decisão e a escolha que você tomar agora vai influenciar a tua próxima geração. Aquilo que você não vencer, as tentações e os pecados que você não tem vencido, o teu filho vai ter que vencer, a tua filha vai ter que vencer. Assim como as bênçãos perduram para as próximas gerações, as maldições também perduram para as próximas gerações. E o único que pode interromper isso sou eu e sou você, quebrando isso, interrompendo isso. De que forma? Crendo, acreditando na obra de Jesus Cristo. Por mim mesmo eu não sou capaz. Por mim mesmo eu não sou capaz de deixar esse vício. Por mim mesmo eu não sou capaz de deixar esse pecado. Por mim mesmo, glória a Deus, que não é a sua capacidade, é aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o. E nós começamos lendo o texto que o muro ficou pronto. Todo projeto tem começo, meio e fim. Estamos caminhando na vida cristã, estamos caminhando no fortalecimento cristão. Agora, eu preciso de você. Eu preciso da tua torre de vigia, eu preciso da tua proteção, eu preciso do teu cuidado, eu preciso da tua amizade, eu preciso do teu relacionamento. E nós precisamos de Cristo. Precisamos uns dos outros, nos protegendo.
Com os muros erguidos, estava estabelecido um ambiente de segurança e tranquilidade, onde novos projetos seriam realizados. Muito mais ainda poderia ser realizado dentro da proteção e limites dos muros. Os muros ficaram prontos. Os muros terminaram. As portas foram colocadas. As torres de vigia. Agora existe muita coisa para ser executada ainda dentro da cidade. Eu quero compartilhar uma dessas coisas na próxima ministração. As famílias precisam ser edificadas. As famílias precisavam ser edificadas. Foi reconstruído, foi investido muito recurso material, mas as vidas que estavam para morar naqueles lugares estavam com as suas vidas destruídas, os seus relacionamentos destruídos. E essa é a motivação da igreja. Eu quero convidar você, vamos ficar em pé.